Esse é um vídeo que traz bastante a questão do sofrimento. É um vídeo bem difícil de assistir e é um vídeo que vai mostrando pra gente como o sofrimento ele não está relacionado diretamente com o fato da pessoa gostar de alguém, com o fato de ter ali o interesse, o sentimento por alguém, e sim com como é o contexto em que vivemos, que faz com que aprendizados de que haveria uma forma única de gostar, uma forma única de se relacionar, uma forma única considerada normal, o quanto essa ideia de normalidade traz todo um peso da pessoa se cobrar para corresponder à normalidade, exigir dela que ela teria que sentir diferente, desejar diferente, ser diferente para corresponder a esse modelo de normalidade. Todo o sofrimento que o esforço para tentar ser normal pode trazer para uma pessoa. Então, quando a gente olha para o vídeo, a gente vai percebendo o quanto, quando nós estamos diante de alguém que sofre em decorrência da questão da orientação sexual, nós precisamos nos atentar como foi construído esse modelo de normalidade, essa ideia de que a pessoa tem que se esforçar para não sentir o que ela sente, se esforçar para não desejar como ela deseja, se esforçar para não ser o que ela é, para se encaixar nesse modelo que na verdade traz tanto sofrimento, né? Então esse vídeo do mundo ao contrário vai trazendo uma série de cenas que nos leva a pensar se hoje, né, no meu trabalho como psicóloga, eu escuto uma mulher que se reconhece como lésbica, um homem que se reconhece como gay, uma pessoa que se reconhece como bissexual, qual que é o peso da transmissão desses modelos de normalidade? De que haveria um único padrão, um único modelo de normalidade. Então aqui a gente tem a cena em que a garota retratada no vídeo, já criança, né? Ela observa ali um casamento e ela fica se perguntando, eu vou ler o que ela diz. Às vezes eu me pergunto se eu tivesse simplesmente ignorado o que aquele menino me fazia sentir, eu poderia ter acabado exatamente como eles, né? Casando de acordo com as expectativas sociais, de acordo com o modelo social de normalidade. Eu poderia ser, né, segundo ela, normal. Olha como bem pequenininha, ela tá daninha ali, ela fala, será que eu posso ser normal? Não seria melhor se eu fosse normal? E aí ela cresce e as pessoas começam a xingá-la, ofendê-la, atacá-la, agredi-la. E ela passa a imaginar que o problema está no que ela sente, nos desejos e sentimentos dela. Ela internaliza essa imagem que as pessoas fazem dela como desviante. E quantas vezes isso acontece, né? Existe um conceito do Erving Goffman, que é o de estigma, e o estigma ele é como se fosse uma marca que leva a pessoa a ser tratada como alguém diferente, como alguém desviante. Só que muitas vezes, por crescer nessa mesma sociedade que estigmatiza, por estar imersa nessas mesmas relações sociais que estigmatizam, a pessoa estigmatizada, ela não se revolta pelo fato dela ter sido marcada daquela forma. Ela não se revolta pelo fato de ser tratada diferente, mas ela se volta para si mesma, considerando que o problema está nela, que o erro está nela, que existe algo ali nela de errado, de desviante, até mesmo de repulsivo, algo que ela passa a odiar nela, porque se ela conseguisse ser diferente, ela não seria tratada com tanto ódio, ela não seria tratada com tanta violência, não seria tratada com tanta discriminação.
Então, um dos processos mais cruéis dessa questão da violência, da estigmatização, é que a pessoa estigmatizada se volta contra si mesma, incorpora esse modelo de normalidade como se coubesse a ela corresponder a essa normalidade. Ao invés de se revoltar por ser discriminada, se revolta contra si mesmo por não conseguir ser como esses modelos sociais de como elas deveriam ser, né? Então ela vai ouvindo chacotas, provocações, e isso vai repercutindo nela como existe algo de errado comigo, existe algo que eu nunca vou poder ser aceita, eu nunca vou poder ser compreendida, eu nunca vou poder ser normal. E como esse desejo de normalidade, gente, está presente nas pessoas e é muito custoso emocionalmente. Em relação à orientação sexual, mas se a gente pensa nos vários preconceitos da nossa cultura, pessoas que sofrem preconceitos acabam desejando uma normalidade porque existe essa ideia de que se eu fosse como esse padrão do que é normal, eu não seria discriminado. Né? Se eu tivesse o corpo que dizem que eu deveria ter, se eu tivesse a cor da pele que dizem que eu deveria ter, se eu tivesse o jeito de falar que dizem que eu deveria ter, então eu seria aceita como normal. Olha como é esse modelo de aceitação de uma normalidade que gera essa insuficiência, esse esforço, esse sofrimento em tentar corresponder a algo que a pessoa não é, a algo que a pessoa não sente, a algo que mesmo que a pessoa tente, ela não vai conseguir sentir. Esse peso é muito forte, né? Aquela escuta de alguém que tem para ela um papel de autoridade, né? Isso é só uma fase. Quantas pessoas não ouvem isso, né? Como se diminuindo, se você quiser você muda, se você quiser você escolhe. Não é essa dimensão do que a gente sente, do que a gente deseja, de quem a gente gosta. Não é uma parte nossa que a gente pode simplesmente escolher e controlar. E aí ela ouve as mães dela dizendo, eu só queria ter uma filha normal. E isso é algo muito forte também, enquanto pessoas que a gente ama, pessoas que são significativas para nós, esperam de nós uma normalidade. Até mesmo por associar que a gente precisa corresponder a essa normalidade para viver bem, precisa corresponder a essa normalidade para viver feliz. Então tem essa expectativa de normalidade e isso pesa demais e isso acaba gerando uma sensação de que ser como eu sou, me sentir como eu me sinto, desejar como eu desejo vai ser uma frustração, uma mágoa, um problema para quem me importa, para quem eu amo. Muitos dos esforços de mudar, de corresponder a essa noção de normalidade, vem dessa percepção de eu queria ser aceita e amada por quem eu amo, por quem me importa, quem é especial para mim, né? Muito esforço para ser normal, então é importante que a gente se atente ao quanto esses padrões da sociedade, como se houvesse um modelo único, como se só esse modelo de normalidade fosse positivo, só esse modelo de normalidade fosse aceitável, só esse modelo de normalidade fosse saudável, isso traz muito sofrimento, isso traz muita dor e é um custo emocional muito grande. Então, vamos guardar que uma pessoa ela não vai viver melhor se ela corresponder a um padrão de normalidade. Ela não vai ser mais feliz se ela corresponder a um padrão de normalidade. Porque essa expectativa e essa exigência de que a pessoa corresponda a um padrão de normalidade implica que ela precisa negar em si, silenciar em si, esconder em si como ela se sente, como ela deseja, seus afetos, seu jeito de ser, e esperar esse esforço de uma pessoa que ela anule em si dimensões saudáveis dela mesma,
anule em si dimensões que a tornam quem ela é, em nome desse esforço por ser normal, é algo muito cruel e muito frequente, muito comum. Então a gente não pode imaginar que na psicologia caberia a nós ajudar as pessoas a serem mais normais, ajudar a pessoa a conseguir se aproximar do que é considerado normal, ajudar a pessoa a pelo menos tentar disfarçar para parecer normal. Não, em nenhum momento o nosso compromisso é com a normalidade. O nosso compromisso é que as diferentes formas de ser, as múltiplas formas de ser, possam ser igualmente aceitas, igualmente respeitadas, igualmente valorizadas, porque essa multiplicidade é um aspecto muito positivo, muito rico e muito saudável do humano. Essa valorização das diferenças é um passo muito importante e é um compromisso nosso como profissionais. Então, um conceito que vai nos acompanhar também é esse de heteronormatividade, a compreensão da heterossexualidade como a única forma natural, positiva, saudável, desejada, válida ou mesmo possível de viver a sexualidade. O quanto dessa noção heteronormativa, só a heterossexualidade é normal, derivam muitos preconceitos, muitas discriminações e muitas violências, E a gente poder perceber os efeitos dessa heteronormatividade nas pessoas que a gente escuta. Então eu recomendo esse livro, que é organizado pelo Rogério Junqueira, um autor que eu gosto demais, e chama Diversidade Sexual na Educação, problematizações sobre homofobia nas escolas. Sabendo que se a gente tem um olhar crítico e problematizador para esse modelo único de normalidade, a gente chega no quanto ele é fonte de sofrimento e no quanto é importante a gente desconstruir essa visão heteronormativa para combater preconceitos, discriminações e violências. Agora abaixo eu vou colocar um vídeo que é da Pixar, que na verdade funcionários da Pixar fizeram para falar dos impactos desses preconceitos na vida das pessoas, tá bom? E aí a gente comenta sobre ele no próximo vídeo.